Hoje nós vamos falar, então, sobre o tratamento superficial. Então, para encerrarmos essa aula bem curtinha, bem tranquila. Vamos lá, então. Então, temos aqui um ferreiro, certo? E um ajudante aqui. O ajudante coloca ali uma espécie de uma lança ou material que ele quer fazer o tratamento térmico, tá? Então, quando você faz lá, por exemplo, lá um forjamento, na verdade, você está também aplicando um tipo de tratamento sobre a tua peça. Então, através dessas batidas intermitentes aqui, ó, como o aço está aquecido a uma determinada temperatura, então o ferreiro que pode fazer o que ele quiser. Então, aqui nós temos a figura de uma bigorna, né? O aço está aquecido a uma temperatura de média de 600 a 700 graus Celsius. Então, ele segura lá com uma tenaz, uma parte da peça, enquanto a dada é martelada. É claro que isso aqui era no tempo antigo. Então, hoje, como que é feito o tratamento térmico, tratamento superficial? É feito através de máquinas, tá? Então, aqui já no lado aqui, ó, aqui nós temos uma ferradura. Então, é bem comum, né? Você vê lá em filme, por exemplo, filme de bang-bang, filme de cowboy, filme de faroeste, que eu tanto adoro e tal, né? Todo mundo já sabe da minha cara, porque eu gosto dos filmes antigos, né? Principalmente filme de cavalaria. Mas, né, de vez em quando lá, o camarada então tira lá a ferradura do cavalo, aquece ela, coloca uma bigorna para fazer o acerto, né? Tem no interior também do estado aí também, né? Geralmente nesses municípios, né, mais simples, né? O pessoal ainda utiliza bastante cavalo, né? Ainda carroça e tal. Muito bem. Então, definição de tratamento superficial. Então, o tratamento superficial, ele adquire cada vez mais importância para a conservação de peças e estruturas. Então, é fundamental conhecer os métodos de limpeza e preparação de superfícies, visto que essas operações passaram a ser uma atividade corriqueira na indústria. Os padrões de qualidade têm exigido produtos cada vez mais duráveis e com padrões estéticos elevados. Abrange a alteração de superfície através de transformação química ou aplicação de revestimento, inclusive eliminação de camadas não desejadas. Os métodos utilizados usam, então, recursos químicos, mecânicos e elétricos, separados ou em combinação. Qual a sua finalidade? Então, a finalidade do tratamento térmico é alterar uma superfície, podemos ter uma ou mais das seguintes finalidades. Então, aumentar a resistência aos desgastes, agentes atmosféricos, como umidade, luz solar, calor, frio. Aumentar a resistência aos agentes químicos, ácidos, bases, soluções orgânicas e inorgânicas. Aumentar resistência a efeitos mecânicos, desgaste, riscamento, deformação. Obter propriedades físicas especiais, isolamento ou condutividade térmica ou elétrica, coeficiente de radiação, e obter um efeito estético de acabamento, brilho, cor e textura. Então, presta atenção aqui, principalmente nessa última parte aqui, ó, propriedade física especial. Então, quando lá, geralmente isso acontece muito no final do ano. Chega o final do ano, a patroa lá pede para você pintar lá a grade de aço da sua casa, ou a grade de aço lá das janelas, a proteção e tal, né? Ok? Então, por que você faz essa pintura? Por que tem que renovar essa pintura de vez em quando? Geralmente o pessoal diz que é para deixar mais bonitinho. Está errado? Não totalmente. Mas veja bem, ó, quando você pinta alguma coisa, o objetivo da pintura é fazer o quê? É proteger o teu material, certo? Proteger a tua grade, proteger, né? Por exemplo, lá, veículos, certo? Então, antes de ser pintado, ele é feito sobre uma preparação, né? Um primer, né? Com outros elementos químicos antes da pintura final, certo? Tinha uma época lá que era moda ter carro com pintura metálica, né? Então, hoje, né, já estão adesivando os carros, né? Os carros, né, aquela cor preta e tal, né? Certo? Aí é uma questão de modismo, certo? Mas, com certeza, né, a pintura existe faz tempo e não é só para simplesmente você pintar para deixar ela bonitinha, mas sim para dar o quê? Proteção,
ao teu material. Então, esse é o objetivo do tratamento superficial. Você vai mexer só com a superfície externa dele, ao contrário da têmpera, tá? Então, a têmpera, você consegue trabalhar com ela de dentro para fora. Então, por isso é um processo mais lento daí, né? Tá? Mas o objetivo, então, principal da tratamento superficial, e não é só pintura, é dar, então, proteção ao teu material, ok? Então, os revestimentos mais importantes, mais comuns, podem ser divididos em materiais não metálicos, né, que são os polímeros, os vítrios cerâmicos, e a conversão química, né, para mexer na oxidação dele, anodização, fosfatação e cromeação. E aos materiais metálicos, né, difusão, recobrimento, né, mecânico, eletrorecobrimento, catalítico por imersão, banho quente, pulverização, depuração, a vácuo ou vapor. Tá? Então, aqui, nós temos aqui um forno, tá? É um outro forno que também faz têmpera. Então, quando você abre, ele vai estar com esse grau de aquecimento aqui, certo? Como foi para vocês. Às vezes ele chega lá a 1000 graus Celsius, tá? Então, ele é aquecido gradativamente. Então, a mesma coisa lá do forno comum. Então, você já viu a tua esposa, né, ou tua mãe, ou você mesmo, né, se gosta de cozinhar, vai fazer lá um bolo, alguma coisa que você coloca no forno. Se você tiver, por exemplo, lá um forno a gás, certo? Então, sempre vai estar escrito lá na forma como você vai fazer lá, assar a coisa lá e tal, né? Pré-aquecer ele. Até os homens gostam dele, fazer aquela costela assada no fogão normal, fogão a gás, certo? Então, você não pode simplesmente jogar lá, colocar a carne na forma e colocar no forno. Então, você tem que dar um pré-aquecimento, certo? Já se você faz isso no forno de micro-ondas, não precisa. No forno elétrico também não precisa, tá? Certo? Mas você vai ter lá que ter uma temperatura específica para ele lá, não vai? Então, você começa a pré-aquecer lá o teu forno a gás, para depois colocar o teu bolo, a tua carne lá daí, né? Ok? Muito bem. Olha como sai uma peça depois que ela foi colocada, então, nesse alto forno, nesse forno para tratamento térmico, tá? E fica com essa cor rubra aqui. É dessa cor mesmo que fica, meio alaranjado e tal, né? Então, quando ele é colocado lá no recipiente com óleo ou com salmoura, ele sofre um choque térmico, tá? Mesma coisa no nosso corpo. Se nós sofremos choque térmico no nosso corpo, o que vai acontecer? Batata que nós vamos ficar resfriado, certo? Então, vamos supor lá, uma coisa, um exemplo que eu sempre dou também. Geralmente, quando a gente vai jogar um futebolzinho, vai correr, faz alguma atividade física, em dia de calor, aquele calor insuportável e tal, então você correu lá, por exemplo, chega em casa, ou na academia, ou né, onde você estiver, vai querer tomar um banho. Geralmente o pessoal opta em tomar um banho de água gelada ou de água quente. Então veja bem, ó, a situação. Está calor insuportável, você está exausto, porque você correu demais, e vai tomar um banho. Qual é a tua opção? Então, geralmente o pessoal opta em tomar banho de água fria, né? Por quê? Porque está superaquecido, então quer, né? E o que acontece? O camarada sai dali, mesmo que se enxugue, ele começa a suar bastante. Por que isso? Porque houve um choque térmico, certo? Qual que é o ideal? Depois que você corre, está superaquecido, é tomar um banho de água morna. Não quente, morna, tá? Porque o teu corpo vai equilibrando com a água que vai caindo dentro do teu corpo, né? Tá uma água morna, ele vai equilibrando as forças ali e você sai de boa, sem suar, ok? Mas é uma coisa bem comum de acontecer também. Muito bem. Além do tratamento superficial, né? Então, dentro ainda dos tratamentos superficiais, antes de entrarmos aqui no tratamento termoquímico, certo? Então, nós temos também a galvanização, ou galvanoplastias, a zincagem, a cromagem. Tudo isso são banhos que são dados à tua peça, ao teu material, para dar aí um tratamento superficial, além do embelezamento. Então, por exemplo, lá, você deve ter visto esses materiais que são cromados. Então, fica uma cor legal, né? Uma cor pratinha ali e tal, certo? Uma questão de luxo, de beleza e tal. Certo? Então, geralmente, quando eles fazem isso, não é pela questão do embelezamento só, mas sim para dar proteção. Ok? Muito bem, então vamos agora aos tratamentos termoquímicos, então. Como definição, os tratamentos termoquímicos têm por objetivo alterar as propriedades superficiais do aço.
Em geral, materiais extremamente duros têm elevada resistência ao desgaste, porém baixa tenacidade, resistência ao impacto. Já por outro lado, esses materiais menos duros, embora mais tenazes, em geral não apresentam boa resistência ao desgaste. Então, o maior exemplo delas aqui, ó, é a engrenagem. Geralmente na engrenagem, como você sabe que a parte principal da engrenagem são os dentes, então no momento do engrenamento, certo? Geralmente o pessoal só tempera os dentes, certo? Por quê? Porque a gente vai ter ali a força de atrito, né? A pressão, então vai quebrar os dentinhos. Então, uma engrenagem ela pode funcionar sem 2, 3 dentes? Pode, né? Ela vai dar um solavanço ali, mas vai de boa. Então, quando você troca ela totalmente, então pode ver quando você vai trocar, você vê que tem moto lá e vai trocar, por exemplo, a corrente da moto, já não sei que trocar a corrente e a coroa também, né? Até desgastar ela tal. Então é bom trocar os dois, tudo conjunto tal, né? O cubo tal, né? Então, isso é alguma coisa vai puxar outras também, ok? Então, dentro dos tratamentos térmicos químicos, vai entrar, então, a nitretação, cianicação e a carbonitretação. Então, observe que isso vai trabalhar com outros elementos químicos, né? Certo? Por exemplo, lá na cementação, que é o tipo de tratamento termoquímico, então existem 3 tipos de cementação, né? A química, a sólida e a gasosa, tá? Geralmente a mais utilizada, certo? É a sólida, que é colocado, então, geralmente eles colocam peças dentro de recipientes que tem carvão, certo? Pedras abrasivas para que ela seja adicionado aquele carvão sobre a tua peça, tá? É um tipo de tratamento também bastante utilizado, cimentação. Então, na cimentação, para você aumentar a dureza do teu material, você vai usar, então, um elemento químico, que é o carbono, certo? Carbono é o elemento químico, né, que dá ao material a sua dureza. Mesma coisa lá do ácido ferro fundido, que vocês estão lembrados da primeira aula, né? Então, aqui, ó, dentro da cimentação, então, temos a cimentação sólida, líquida e gasosa, tá? Já na nitretação, é adicionado, então, o nitrogênio, certo? Então, o nitrogênio, na verdade, também é um elemento químico, certo? Claro que isso é tudo feito em máquina e tal, com dispositivos, né? E também, na nitretação, também temos líquida, gasosa e plasma daí, tá? Então, a temperatura crítica dela, então, de 500 a 600 graus Celsius. E a sua dureza, olha que interessante aqui, ó. Presta atenção nessa parte aqui, ó. Está dizendo que a dureza dele ó, vai de aproximadamente de 1.000 a 1.100 HV. Então, observe aqui, ó, esse HV aqui, ó, é toda a letra H maiúscula, certo? Trata-se de uma palavra em inglês chamada de hardness, que significa, então, duro, ou dureza em inglês. Esse V aqui, ó, é a dureza Vickers. Então, o engenheiro, né, que inventou essa dureza colocou o nome dele. Então, nós temos 3 tipos de dureza, ou ensaio de dureza, quando você faz após o tratamento térmico do teu material. Que é a dureza, então, Rockwell, que é essa aqui, ó, a dureza aqui está 65 HRC. Então, H de dureza, e esse R que é de Rockwell. Então, dureza Rockwell do tipo C. Quando você vê esse Czinho aqui, ó, significa o quê? Que o teu corpo de prova, na ponta lá do aparelho, do instrumento que faz esse ensaio de dureza, ele é chamado de durômetro. Durômetro, tá? Então, quando você penetra com esse material na tua peça, que você está medindo ali, certo? A ponta dela é de diamante. Então, o diamante, né, é o elemento químico mais útil na face da Terra, certo? Então, quando há essa penetração desse ensaio de dureza, esse aqui é o ensaio mais usado dentro da mecânica, dureza do tipo Rockwell, tá? E quando é diamante, é Rockwell C. Então, HRC. Já esse HV aqui, ó, é de dureza Vickers, tá? Também é utilizado bastante, né? Menos que o HRC, tá? E o terceiro seria HB, tá? Não é de Hanna-Barbera, não. Na época que eu era pequeno, assistia os desenhos da Hanna-Barbera, não. Esse HB é de dureza Brinell, ou Brinell, tá? Então, ele tem esses nomes, os sobrenomes em inglês, né? Devido, então, aos engenheiros que inventaram esses tipos de dureza, colocaram o nome deles, tal. Muito bem. Já na cianitação, né?
Então, nós temos a adição dos dois elementos químicos, né, que é o carbono e o nitrogênio. Tá? No caso, a sedimentação ela só tem líquida. Então, também a temperatura do processo, 650 a 800 graus Celsius, com uma camada de 1/10 a 3/10 de milímetro. Temos o terceiro exemplo, que é a carbonitratação. É a adição também de carbono e nitrogênio, só que aqui através de gases aí, né? E por último, a boretação. Então, a adição de boro, também é um outro elemento químico, né? No caso que a boretação é feita através, né, de tratamento sólido. Então, aqui também a dureza, então, Vickers, tá? Aqui só faltou, então, a dureza Brinell, tá? A gente já vai ver um exemplo. Muito bem. Então, eu falei sobre a cimentação, né, que ela também é um tratamento térmico importante. Então, como definição, essa cimentação, ela consiste em aquecer o aço juntamente com outro material sólido, líquido ou gasoso, que seja rico em carbono. Por quê? O carbono confere ao material a sua dureza. Então, até a temperatura acima do ponto de transformação, esse aquecimento se faz por várias horas, estando as peças e o material cimentante dentro de caixas apropriadas. Esse resfriamento deve ser lento e logo após é temperado. Tá? Então, esse aqui é um outro processo que é feito para você, né, modificar as propriedades do teu material. Então, os três tipos que tem a cimentação, né, sólida, gasosa e líquida. A nitrificação que nós vimos lá no esqueminha, lá, né? Então, a nitrificação, então, é um processo semelhante à cimentação. O aquecimento do aço, porém, se faz juntamente com o corpo gasoso, denominado azoto. Em geral, esse tratamento termoquímico é aplicado em aços especiais que contêm certa porcentagem de alumínio para diminuir ou limitar a penetração do azoto na massa do aço. Ok? Então, observe que ele já fica uma outra cor, né? Essa cor, sei lá, se é salmão, rosa, choque, rosa, sei lá, rosa bebê, que é. Mas está aí, então. Aí eu falei para vocês sobre toda vez que é feito, então, o tratamento térmico ou tratamento superficial e você quer medir a sua dureza, então existe um aparelho específico chamado anemômetro. Então, você mede ele através, então, desses três tipos de ensaios, tá? Então, dureza dos materiais. Então, os métodos de dureza mais usados. Então, o Rockwell, que é o mais usado, o Brinell e o Vickers. Tá? Então, o que é ensaio de dureza? Então, ensaio de dureza, juntamente com orientação, é um dos mais empregados na seleção e controle da qualidade dos materiais. Na realidade, podemos afirmar que a dureza é apenas uma condição de superfície e não representa uma propriedade fundamental da matéria. A definição mais simples afirma que a dureza é uma resistência que o corpo apresenta ao ser deformado por outros menos deformável. No ensaio de dureza, o que quantifica é a resistência de um material à penetração. Então, presta atenção no que eu falei para vocês na aula. Então, quando se fala em dureza do material, então, a palavra dureza tem vários significados dentro da própria mecânica. Por isso, eu falei para vocês que o português, para nós, é extremamente importante. Então, aqui está falando sobre uma dureza que ela foi condicionada para o material. Então, quando você pegar um pedaço de aço e você aquece ele a uma determinada temperatura e depois se esfria, você muda a sua dureza. Tá? Então, veja bem, é uma condição que é dada a ele. Só que esse aço, ele tem a sua própria natureza que faz parte dele, natural dele, certo? Então, que é medida também. É medida através do quê? De equipamentos específicos, certo? Então, inclusive a definição de aço é o quê? É um material metálico ferroso que possui na sua constituição até 2% de carbono, certo? Então, isso tem que ser medido. Não tem uma pessoa só olhar e dizer se é aço ou se é ferro fundido. Ok? Então, essa parte é importante. Então, nós temos, finalmente, né, os nossos dois aparelhos, que eu falei para vocês, são os durômetros. Tá? Então, esse aqui é um durômetro antigo. Eu falei para vocês, né, na extremidade aqui na pontinha, aqui está melhor de enxergar. Ó. Então, você está vendo que tem um pininho aqui, ó, na ponta dele, se tem lá uma ponta de diamante. Então, é para fazer, então, um ensaio de dureza Rockwell do tipo C. Tá? Tem o tipo A e o tipo B também. Mas o mais usado é esse tipo aqui mesmo, certo? E aqui, ó, nós temos então um aparelho aqui, ó, que mede também a rugosidade. Nós vimos a aula de ontem, né, que muitas vezes nós precisamos, então, de um robozinho que vai medir, então, o pico máximo, o pico mínimo da tua peça, né? Então, ele vai, como se fosse um eletrocardiograma,
para pegar, então, essas grandezas, tá? E tem aqui, ó, acoplado, então, ao dolômetro, que é o equipamento aqui, mede a dureza. Então, aqui, ó, ele já dá de forma definitiva aqui, ó, através de algo digital aqui, né, uma placa digital, né, o valor dessa dureza, ok? Então, fechou aí a aula de tratamento superficial, que foi a última dessa parte da tecnologia mecânica. Ok? E daí hoje nós estamos então, terminando o nosso curso de tecnologia mecânica, tá? Então, o nosso próximo curso, nosso próximo módulo vai ser, então, gestão, tá? E eu vejo vocês lá. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos. Até o próximo módulo.